Salve, salve, galera! E aí, Rogério? Tudo tranquilo, tudo favorável. Assunto tranquilo, né? Tranquilo demais, né? Falando sobre as bacias hidrográficas do estado de Rondônia, a gente vai falar sobre... Falamos sobre vários rios, né, professor Jorge, né? Exatamente. Que faz parte dessa bacia hidrográfica. Exatamente. Então, vamos lá no quadro, vamos começar nosso resumão. Agora. E depois tem atividade. Exatamente. Lembrando que essa aqui é a parte 1, né, Rogério, ainda, né? Exatamente, tem a parte 2 da nossa bacia. Então a gente vai falar sobre hidrografia de Rondônia, parte 1 agora, a revisão. Falamos que em Rondônia, assim como no Brasil, a disponibilidade da água depende de grande parte do clima. Isso. E a gente já sabe que nós estamos num clima equatorial, quente e úmido. Exatamente. Chove muito, então nossos rios são perenes, são caudalosos. Exatamente. É isso? Muito Mesmo bem. No tempo da estiagem tem água. Com certeza, professor Jorge. Mas a gente sofre, como a gente falou na aula, a gente sofre com os fenômenos El Niño e La Niña, que vão interferir no ciclo anual das chuvas. E, consequentemente, se altera as chuvas com mais ou menos chuva, vai interferir na vazão da água dos rios. Ok? Falamos, Rogério, para os nossos queridos alunos que a hidrografia está relacionado à questão econômica no nosso estado. Exatamente. Okay? Para a produção de peixe, que nós estamos começando a nos destacar a nível nacional. Muito bem. Tá? A questão hidroelétrica, temos duas grandes hidrelétricas no Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau. Muito bem. Que inclusive vai eletricidade para outras regiões do Brasil. Muito bem. Ela é importante para a agricultura familiar, dos Com quais certeza. Muitos alunos aí fazem parte dessa agricultura. Exato. Ela é importante para o agronegócio, ou seja, é preciso muita água para manter a agropecuária, Rogério. Muito bem. É isso? Com certeza. E para o comércio, né? Também. Então, ela faz parte, a hidrografia de Rondônia, a bacia hidrográfica de Rondônia, ela faz parte de uma bacia maior, chamada Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do planeta Terra. Olha só o tamanho disso. Vai além aqui, ó, tá? Das fronteiras do Brasil. Com certeza. Ok? Muito bem. E o rio principal é o rio Amazonas. Ok? Falamos sobre as bacias hidrográficas de Rondônia e apresentamos aí as principais, né? Abunã, Guaporé, Jamari, Machado, Madeira, Mamoré e a de Roosevelt, né, professor Jorge? Uhum. Então, nós temos aí como nosso rio principal, o Rio Madeira, que está inserido dentro da chamada Bacia Hidrográfica do Madeira. Isso, e falamos que aqui no meio tem um relevo que separa essas bacias. Exatamente. Falei para você não esquecer, que é a Serra dos Pacais Novos e a Serra dos Parecis. Exato, professor Jorge. Beleza? Beleza. Falamos aí sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Madeira, que ela é formada por junção de dois grandes complexos, Guaporé e Mamoré, Rio Beni e Madre de Deus, formado nos Andes, Mamoré, Beni e Madre de Deus, não esqueça. Então, 3 países, Brasil, Bolívia e Peru. Beni na Bolívia, Madre de Deus, sua formação no Peru, na Cordilheira dos Andes. Certo, professor Jorge? Beleza. Guaporé, Serra do Parecis. E aí o Rio Madeira, que é o principal rio de Rondônia. Ele é formado pelos rios Beni e Mamoré, próximo à cidade de Nova Mamoré. É um dos maiores rios do mundo, ok? Ele é o 17º mais extenso do mundo, com 3.315 quilômetros. É o maior rio tributário do rio Amazonas, terceiro rio do país, do Brasil, né, em extensão. Muito bem. Ele é o afluente da margem direita do rio Madeira, ou do rio Amazonas. Ele é navegável
Ele tem uma extensão dentro do Brasil de 1.450, mas nem todo navegável. Navegável apenas 1.060. Muito bem. De Porto Velho até a sua foz lá em Itacoatiara. Exato. 180 quilômetros estão dentro dos limites de Rondônia e 876 lá no estado do Amazonas. Boa parte, né? A maior parte do Amazonas. Exatamente. Né? É isso aí. Então a gente fecha essa revisão, agora é com vocês. Já já a gente volta para fazer a correção da atividade. Arrepia aí, valeu! Pronto, galera, voltamos agora para conferir, professor Jorge, se essa galera realmente arrepiou. O que você acha? Tranquilo. Arrepiaram ou não? Com certeza. Então, o professor Jorge está falando, eu confio. Vamos lá? Então, de olho na tela, fazer a conferência dessas atividades agora. Nosso momento de resolução. Questão 1. Os principais rios que banham o estado de Rondônia pertencem à bacia do Amazonas. São eles. Olha só, está querendo que você lembre aí dos principais rios que banham o estado de Rondônia. Rio Madeira, Rio Guaporé, Rio Ji-Paraná e Rio Mamoré. B. Rio Solimões, Rio Amazonas, Rio Jamaré e Rio Madeira. C. Rio Amazonas, Rio Tapajós, Rio Paraguai e Rio Uruguai. A. D. Rio Solimões, Rio Tapajós, Rio São Francisco, Rio Negro. Ou letra E. Rio Mamoré, Amazonas, Guaporé e Madeira. Olha só, Rogério, interessante, hein? Muito Vamos bem. começar pela letra E? Bora. Olha só, o Rio Amazonas está aqui, mas ele não está aqui no estado de Rondônia. Ele está lá no Amazonas mesmo. Exatamente. Não é isso? Fazemos parte da bacia hidrográfica Do Rio Amazonas. Exatamente. Pegadinha. Muito Que bem. o aluno não caiu. Muito bem. É isso? Parabéns, seu aluno. Aí, ó, Rogério, esse aqui falando Rio Solimões, nós falamos de Rio Solimões? Não, tá lá no Amazonas também. Exatamente. Rio Tapajós? Também não. Rio São Francisco? Não. Rio Negro? Também não. Exato. Aqui em cima, ó, Rio Amazonas? Não. Tapajós? Não. Rio Paraguai? Não. E nem Rio Uruguai. Então, são palavras que o aluno, a gente já falou, que ele tem que desconfiar. Exatamente. Quando a gente não falou na aula, então desconfie desses termos, ok? Aí, ó, B, Rio Solimões? Não. Rio Amazonas? Não. Jamari, sim. Madeira, sim. Mas os outros rios de cima aí, ó, já anularam a questão. Então, só pode ser a letra A. Madeira, Guaporé, Ji-Paraná e Rio Mamoré. Parabéns, galera. Tem dúvida, Rogério, que eles acertaram essa questão? Não sei. Eu não fiquei com dúvida alguma, que a galera arrepiou. Arrepiou. Vamos lá. Questão 2. Vamos lá. Sobre a hidrografia de Rondônia, pode-se afirmar que 1. O Rio Madeira é o principal rio de Rondônia, formado com a junção dos rios Mamoré e Beni. 2. O Rio Guaporé nasce em território boliviano e seu principal afluente é o Rio Mamoré. 3. O trecho navegável do Rio Madeira, de Porto Velho até a foz no Rio Amazonas, tem uma extensão de aproximadamente 1.056 quilômetros. 4. O encontro do Rio Mamoré com o Rio Beni forma o Rio Madeira. Exatamente. Vamos lá. Dos índices acima estão corretos apenas 1 e 4, B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 1, 3 e 4, ou letra E, 1, 2 e 3. E aí, Rogério? Tranquilo? Tranquilo, né? Suave na nave? Suave na nave. Vamos lá. O Rio Guaporé nasce no território boliviano, Rogério? Perfeito. O afluente é um rio afluente do Rio do Mamoré? Sim. Então, Rogério, então quer dizer que isso aqui tá certo isso daí, Rogério? Já estou na 2, né? Na 2. Isso. Então, a 2, ó, vocês vão perceber aí que tem alguma coisa que tá estranha, Tá né? estranho. Tá estranho. Então, a gente vai ver que isso aí tá quase correto, mas ela vai estar errada, ok? Não é em território boliviano aí, quando a gente fala do Guaporé. Isso, exatamente. Beleza? O Rio Madeira é o rio principal de Rondônia, formado com a junção de Mamoré e Beni. Esse sim tá Tá certo.
beleza? Daí tá certíssimo. O trecho navegável do Rio Madeira. Ah, não, Rogério, a gente já pode ir lá, né? Já. Para começar a cancelar, né? Então vamos lá. Um verdadeiro, 2 está errado, né? Isso. Onde tiver 2, já elimina. Onde tiver 2, já elimina. Vamos ver, 2. Onde tem a 2? Eliminou a C, eliminou a E. Exatamente. Então a A, B e D tem a 1 como sendo correta. Exatamente. Então a gente vai ter que descobrir as outras. O 3. O trecho navegável do Rio Madeira, de Porto Velho até sua foz, no Amazonas, tem uma extensão de aproximadamente 1.056 quilômetros. Beleza. Olha só, professor Jorge, marque assim, uma explicação para os alunos. Nós colocamos lá na explicação da aula de 1.060 quilômetros, né? É aproximadamente. É aproximadamente. Então, nas questões de geografia de Rondônia, pode ter essa variação. Isso. Mas está de acordo. Porque é lá em Itacoatiara, então isso aqui vai estar certo, né, Rogério? Exatamente. Beleza, então o encontro do Rio Mamoré com o Rio Beni forma o Rio Madeira. Não, agora a gente pode ir lá ver o 3, né? Vamos ver o 3. Onde é que tem 3, né? O 3 está certo? Tá, beleza. Então, vamos cancelar o que tem 3, né? Não, o 3 está certo, né? Ah, o 3 está certo. Ah, tá. Então né? o B ainda pode estar no páreo. O D também. O que vai cancelar é a A, né? Ah, cancelar? A A não considerou a 3. Bora analisar 4, então, Agora né? só pode ser a B e a D. Exatamente. Vai ter que... Ih, marcou, Rogério, marcou. Vamos lá, mas vamos ver o 4. Ó. O encontro do Mamoré com o Rio Beni forma o Rio Madeira? Beleza, correto. Então só pode ser a letra D. 1, 3 e 4. Exatamente. E aí, Rogério, tu acha que a garotada acertou aí ou não? Com certeza. Beleza, vamos para 3 então. Bora. Quais são os rios que formam o Rio Madeira? Ah, já tinha lá na questão anterior, é só para testar, né, professor Jorge? É isso aí, para ver se os alunos estão atentos. Verdade. A, Amazonas e Mamoré. B, Guaporé e Jaci-Paraná. C, Beni e Mamoré. D, Beni, Mamoré e Jaci-Paraná. E, Amazonas, Beni e Mamoré. Bora marcar? Marca na hora, professor Jorge. Beni e Mamoré forma o nosso rio principal, Rio Madeira. Questão 4. Atualizado, professor Jorge, de 12.022. Vamos lá, então. A principal bacia da hidrografia de Rondônia, composta pelo Rio Madeira, juntamente com os rios Guaporé, Mamoré e Beni, banha o Brasil, a Bolívia e o Peru. Além de sua importância ambiental, já que o Madeira é um dos principais afluentes do Amazonas, é importante para a economia de muitas regiões. A esse respeito, assinale a opção correta. A. A baixa navegabilidade do Rio Madeira compromete o escoamento da agropecuária entre a capital do estado de Rondônia e do Amazonas. B. O Rio Beni, por ser curto e com vários acidentes geográficos, só apresenta condições de navegabilidade depois que se junta com o Rio Guaporé como afluente. C. Olha o que fala C. O Rio Guaporé, por suas condições de navegabilidade, é o principal rio usado para transportar as mercadorias da Zona Franca de Manaus e região. Olha só como é que é o Rio Guaporé, por suas condições, é o principal rio usado para transportar mercadorias da Zona Franca de Manaus até a região. Olha só, a questão está querendo dizer que o Rio Guaporé vai até lá em Manaus, mano. Isso mesmo. Ô, louco. Beleza, olha só. A hidrovia é o principal meio de transporte estatal. Quando a gente fala em estatal, queridos alunos, anotem aí, ó, ou seja, é do Estado. Exatamente. Ok? Um serviço do Estado. Exatamente. Ok? Feito pelo governo. Então, a hidrovia é o principal meio de transporte estatal e o Rio Madeira é o responsável por quase toda a carga que circula entre Porto Velho e Manaus. E letra E. O Rio Madeira é formado pela conjunção dos rios Guaporé, Mamoré e Beni, que tem a nascente no noroeste do estado de Rondônia. E aí, uma questão bem bacana, né, professor Jorge? Bacana, tranquilo, mas mesmo assim tranquila, né? É, O exatamente. aluno vai lembrar que a gente falou que o Rio Madeira ele é responsável por todo essa fluxo, né, econômico. Exatamente. É isso, muita soja vem lá do Mato Grosso, Exato. vem de várias regiões de Rondônia, vai para a BR, o modal de transporte rodoviário, depois vai para o modal
de hidrovias. Exatamente. Não é isso? E é muito importante essa hidrovia, não somente para Rondônia, mas também para o próprio Mato Grosso, né, professor Jorge? Aham. Então, o Guaporé não é aquele que vai chegar lá em Manaus, não é isso? O que mais aqui? Vamos lá. Beni, por ser curto, olha, ele não é curto, ele tem uma grande, é bem caudaloso lá dentro da Bolívia. Vamos lá, a baixa navegabilidade do Madeira não é uma alta navegabilidade. Exatamente. Então, letra D, beleza? Beleza. Questão 5, Rogério. Vamos lá. A hidrografia de Rondônia é formada pelo rio Madeira e seus afluentes, que formam bacias. O rio Madeira, principal rio de Rondônia, é formado pela junção do rio Mamoré e Beni, que tem as suas nascentes. Olha aí, onde que tem a nascente do rio Mamoré e Beni? República da Venezuela. B, na bacia do rio Tocantins. C, parte sul do estado de Rondônia. Não, do Amazonas. Do Amazonas. D, fronteira do estado do Amazonas com o estado do Pará. Onde que eu vi Rondônia, professor Jorge? Pois é. Eu acho que eu amo demais nosso estado, hein? É mesmo, pensa no menino amoroso. É verdade. D, fronteira do estado do Amazonas com o estado do Pará. Ou letra E, na República da Bolívia. Olha só, uma questão Boa, demais. Concurso. no entanto, tranquila. Tranquila demais. Em algum momento, aí o aluno tem que desconfiar, olha só. Ele lembra do mapa da geografia da América do Sul, ele vai lembrar que Venezuela é lá em cima, lá no norte, não é isso? Exatamente. Beleza, então não vai ser, o aluno vai lembrar que nós estamos falando da Bolívia. Não é isso, Rogério? Exato, professor Jorge. É aqui ao lado, aqui do lado de Rondônia, beleza? Beleza. Então, galerinha, fechou. Se porventura ficou alguma dúvida, não acertaram alguma questão, né? Pegue o material aí e façam a revisão, porque a gente volta agora no próximo encontro, não é isso, professor Jorge? Beleza. Valeu, tchau! Tchau!